Olá pessoal, aqui de novo o Tesa de Murbox ou Marcelo Levi para mais uma premonição aqui. Aqui as cartas confirmaram, já tinha sentido mesmo, hoje que é sexta-feira, dia 15, apesar de ser feriado ainda assim, eu tenho que trabalhar. Então eu vi aqui a premonição que eu não posso deixar de falar porque isso vai influenciar todos os brasileiros. A economia no ano que vem, como eu falei já antes, ela vai crescer. Ela vai crescer paulatinamente, ela não vai crescer do dia para a noite. Então janeiro vai ficar melhor do que janeiro do ano anterior. E olha aqui, já teve uma rentabilidade que deixou de aumentar a quantidade de desempregados. Já foi um mito. Realmente porque não se acreditava que na decadência que a Petrolina deixou, por consequência, o vice dela, eles deixaram o Brasil numa condição muito, muito preocupante. Então, para nós que vivemos atualmente 2019, temos muita expectativa e fazemos nosso planejamento, principalmente as pessoas que vão ficar no Brasil e tem a opção de sair, nós nos perguntamos quais são as perspectivas para o Brasil. Brasil, na perspectiva econômica, aqui eu vi na carta que quem dirige a nossa nação, que é o Bolsonaro, ele está se dirigindo muito por muita bênção que o povo brasileiro oferece a ele, acreditando nele. Ótimo. É isso mesmo, tem que ser. Esse lado dele está ótimo. Mas ele não está se deixando levar pela razão, mas só pelo coração. Ele é um ser humano cheio de coração, dignidade, até agora não se mostrou nenhuma falha no caráter dele a ponto de denegrir a posição dele como presidente. Se houveram falhas, ninguém é perfeito, sabe? Principalmente pela boca, ele fala umas coisas às vezes que não precisava falar, mas tudo bem, é Bolsonaro, então é o jeito dele. Não dá pra gente pedir pra ele ser presidente sem ser o Bolsonaro, é o pacote. Ele tá muito guiado pela intuição. Isso vai funcionar até certo ponto, isso vai impulsionar o povo brasileiro a trabalhar, a crescer, a investir, mas tem muito, como presidente ele carrega nas costas os três poderes, poder judiciário, o poder parlamentar e o poder executivo, e o povo ele vai ter que ser o quarto poder, como sempre foi. O povo brasileiro é muito poderoso, como eu já falei, mas agora vai começar a ter uma mudança que realmente vai ser vagarosa, mas é contínua. É ótimo que vai ter mudanças boas, o mercado vai mudar para acreditar mais no presidente, isso é ótimo. Então vai estar casado essa intuição dele com o mercado que vai estar acreditando nele. Isso vai ser ótimo, mas isso não garante o pão nosso de cada dia, tá? É nosso trabalho que garante, o próprio presidente mesmo sabe disso. Não acompanho as campanhas dele, mas que eu saiba, é premissa da nossa sociedade, o trabalho que pode pagar o pão de cada dia, não é o roubo. Então, a saúde da nossa economia, ela estava péssima, estava quase morrendo ano passado, 2018, 2017, então, 2015, 2016, nossa, uma decadência geral. Claro, uma má administração, centralizando tudo para o Estado, aumentando o tamanho desse elefante branco chamado empresas públicas, estava causando um desastre no Brasil. Então, isso não precisa nem dizer a verdade, como é que estava, né? Aí teve a transformação, que foi a mudança completa que o povo brasileiro escolheu na morte esquerdistas para o renascimento da nossa nação, uma economia realmente democrata, aberta para a concorrência, e sem passar responsabilidade que é para o cidadão, para o Estado, que não pode. Os resultados já mostraram isso. O Brasil não é diferente dos outros países. Quanto mais os países dirigiram a economia para uma economia estatal, pior ficou o resultado. Não tem como mudar isso. O comunismo não funciona, não dá para funcionar. Porque a concorrência, a única forma que a economia tem de fazer os produtos e a tecnologia melhorar, tudo melhorar. Se não tiver concorrência, a coisa não melhora. Tem que ter muita concorrência. E agora, além de morrer comunismo pelos resultados, estão morrendo as empresas também. É um pacote, estão morrendo tudo. Na mudança desse ano, de 2019, que é o aqui agora, quer dizer, passado recente, nós tivemos uma mudança completa da política para que facilitasse os empreendimentos privados. Muitas empresas quebraram e estão quebrando ainda, pois não está fácil viver com os custos que esse Estado, esse elefante branco, nos cobra. Estão sendo ótimas as atitudes do Bolsonaro em prol de privatização para reduzir o custo do Estado. Não só a taxa de juros que está diminuindo, mas isso ainda é só o primeiro passo, que tudo bem, ajuda muitos investidores, mas a trazerem dinheiro com mais segurança. Mas mesmo assim, se eles não virem lucro, não vão querer investir no Brasil. Então, enquanto continuar isso, vai ser uma coisa que não vai conseguir resolver a tecnologia no Brasil, não vai conseguir resolver a parte do desenvolvimento industrial também, não só a parte tecnológica, mas o sistema industrial num todo, que nós ainda temos uma economia de colônia, só enviando de volta matéria-prima e produtos agropastoris. Isso é economia
economia de colônia, nós temos que sair disso. Isso não morre, isso vai viver sempre, mas o resto, fora disso, ou seja, para quem é coroné, isso é ótimo, mas para quem não é coroné, só duas coisas que vão viver. No caso, os políticos que vivem da política e os fazendeiros. Então, para mudar isso, no presente, o Bolsonaro está mudando algumas coisas muito boas que estão causando uma mudança rápida, impulsiva, para gerar resultados concretos, materiais. São boas as mudanças que têm sido feitas no governo. E no ano que vem isso vai acontecer. Mas é uma coisa que qualquer pessoa que tem perspectiva de investir no ano que vem tem que ter prudência, muita prudência. Por quê? Porque o Brasil é a bola da vez. Por quê? Porque o mundo inteiro precisa comprar comida. Isso então sempre vai ter demanda. É um ciclo contínuo para manter o Estado brasileiro como uma colônia, pragmaticamente. Então, ao invés de se dirigir pelas estatísticas, pelo um simples patriotismo, não que seja ruim, mas o patriotismo, se ele cegar, colocar um cabresto na gente, sem vermos os nossos problemas e defeitos, o patriotismo se torna uma ditadura quase. Vamos valorizar tudo que é brasileiro sem criticar o que está errado. Aí, muitas vezes a gente enaltece os erros sem corrigi-los. Então, aqui está dizendo que temos que ter muita prudência no que vem, pois o ano que vem o Brasil é a bola da vez, mas ele vai precisar em cascas de ovos, em muitas coisas. Que esse crescimento vai começar a criar um novo monstro na economia, que é o próprio crescimento. O Brasil vai começar a faltar muita coisa aqui em virtude da quebra das empresas. Claro, muita gente vai falar para mim, não, mas é só importar da China. Encher o mercado de xing-lings, produtos desde os ruins, dos médios aos bons, todos vindos da China. Só que isso vai criar uma bolha no mercado brasileiro com muita gente desempregada e o dinheiro concentrado na mão de poucos coronéis. Não que sejam coronéis na estrutura antiga, de mandarem seus empregados, etc., mas é uma estrutura de fazendeiros que financiam a economia nacional pelas exportações. Eles vão ficar muito bem, ótimo, que continue assim, nada contra. Eles têm que crescer, têm que lucrar para poderem reinvestir nas suas regiões, nas suas devidas produções. Mas está dizendo que a economia brasileira vai ter muita autoridade para dizer o que pode se desenvolver no ano que vem. Vai ter um domínio, tá? Por trás disso tudo. Talvez o povo que não seja proprietário de fazendas, não participe desse avanço paulatino, mas crescente no ano que vem, das exportações das commodities e matérias-primas, não sinta isso imediatamente no pulso, mas no seu próprio dia a dia. Vai estar meio obscuro para quem não puder conviver nisso. Claro, quem participa da bolsa, principalmente da bolsa de mercadorias, vai sentir isso nitidamente. As ações vão subir muito, soja, também os produtos da pecuária, não só a bovina, mas também a suína e outras mais. Nós vamos sentir isso indiretamente, porque infelizmente não é a maioria do povo que investe em fazendas, é um terço do povo brasileiro. O resto dos 2/3 trabalha dentro de metrópoles, vai sentir pouca mudança. Claro, vai dar um sustento para manter estáveis várias cidades, mas a longo prazo, no final do ano que vem, começará a ter ter graves imprevistos, onde a concorrência estrangeira vai começar a ganhar do Brasil pelo custo. Aonde estará o custo mais pesado no Brasil? Então, o crescimento em si vai ser o pior problema que o Bolsonaro vai ter, porque a estrutura que o Brasil tem, principalmente na parte de energia, mostra que vai ser um luxo passageiro. Ou seja, assim, o Brasil vai começar a desenvolver o setor agropastoril, até julho vai crescer, assim, paulatinamente, mas de uma forma crescente, a ponto de ser muito lucrativo a partir de julho, mas a partir de novembro do ano que vem, aí já vai começar a acontecer um problema sério que começa a ter apagões, pois o investimento em energia é muito escasso do setor público. Claro, não deveria ser o setor público que deveria investir em hidrelétricas, também não investir em geração nuclear de energia, tinha que passar para o setor privado e dar autorização para o setor privado sobre controle para evitar riscos e danos ao meio ambiente, mas que isso fosse passado para o setor privado. Existem riscos, existem ameaças, sim, mas que seja construído uma estrutura autossuficiente, porque no final do ano que vem isso vai custar caro para o povo brasileiro, pois essa má administração de hoje, tudo bem, estamos passando agora por um resgate de um moribundo que é o povo brasileiro, nos últimos 3 anos,
2015, 16, não, 2016, 17, 18, nós estamos renascendo um povo moribundo, economicamente falando, mas então a demanda de energia ainda é pouca. As indústrias, a maioria quebrou, então a demanda mais alta de energia está estável, mas a partir de julho começará a crescer muito e a partir de novembro a demanda começará a ser tão grande, principalmente do Natal de 2020, que a oferta de energia diante das chuvas, que não serão tão fortes como a desse ano, de 2019. De 2019 e começo de 2020, realmente o São Pedro vai abastecer aqui grande parte da nação brasileira com muita água. Mas no final de julho em diante, as chuvas não serão tão fortes como nesse ano. Serão fortes, mas não tanto quanto esse ano. Mas em virtude disso acontecerão apagões, pois mantendo uma estrutura precária da transmissão de energia, por exemplo, e baseado só nas centrais de Itaipu, Monte Belo, lá na região norte, isso não é suficiente, sabe, para o crescimento que o Brasil começará a ter ano que vem. E olha que em 2021 vai ser maior ainda a demanda, porque algumas indústrias começarão a serem reativadas a partir do final de 2020, que a demanda por energia crescerá muito. E por isso o Brasil está sem estrutura suficiente para poder oferecer isso. E parece que o Bolsonaro está aprendendo que não é obrigação do Estado fazer isso, mas dar incentivo para que a iniciativa privada faça isso. Quando isso acontecer, quando essa política mudar de fato, o presidente, junto com o Congresso Nacional, começará a reduzir taxas, impostos e tributos para que possa ter produção de energia privada a ponto de conseguir, inicialmente, cobrir um pouco dessa falta de energia, mas posteriormente oferecer uma produção de energia contínua. É isso. Então, do mesmo jeito que o Brasil vai crescer, o crescimento vai se tornar um problema pela péssima estrutura que foi deixada para o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro não pode ser igual aos presidentes anteriores que jogavam com a barriga o problema para uma ou outra instituição, mandando embora esse ou aquele professor, ou como se fosse responsável pela besteira, pelos erros de vários governos anteriores. Não. O governo em si, num todo, junto com os parlamentares, precisam diminuir a carga tributária para incentivar o investimento. Isso ao mesmo tempo que vai recolocar finalmente uma mão de obra mais qualificada para a produção de alta tecnologia, para a implantação de tecnologia de ponta aqui, com a redução do custo da energia. Baixando taxas, impostos e tributos, reduz o custo. Reduzindo o custo, todo mundo pode investir mais no Brasil. Se mantiver o custo alto do jeito que está, o investimento continuar sendo em fazendas, aquele produção de baixa tecnologia, que requer pouca mão de obra avançada, e vamos continuar exportando ótimos profissionais, quando por acaso eles se façam no mercado, para que outros países mais desenvolvidos tecnologicamente comprem matéria-prima do Brasil, possam lucrar com isso. Mais uma vez, o Brasil está na mesma política de colônia para só sustentar de alimentos o mundo. Isso é bom? Mas não é suficiente para o povo brasileiro todo. E cada vez mais esse problema vai crescer no Brasil. Ou seja, a mesma estrutura que tínhamos nos anos 70, 60, que estava se iniciando uma implantação de tecnologia de ponta, na época pelo menos, começava a se desgastar por más políticas, focando num pseudo-patriotismo que sustenta só coronéis. Isso precisa acabar e o Bolsonaro precisa mudar. Mudar não, mas tem que ter no foco, além das exportações de commodities, tem que incentivar a tecnologia no Brasil, reduzindo impostos, tributos, mandando projetos para o plenário, para que o plenário tome a responsabilidade ao que lhe tange, junto com o governo, é claro. E não é só um presidente que decide tudo para isso. É isso aí.